Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade à videoaula de conversores. Na videoaula passada nós estávamos definindo os conversores, usamos conversores para exibir corretamente os dados da minha listagem, para exibir com duas casas depois da vírgula. E também fizemos a parte de conversores referente ao produto novo quando eu tenho que digitar o preço. Tá, o que faltou fazer no preço que até não vai dar para fazer? Por exemplo, eu quero saber se o usuário digitou duas casas depois da vírgula obrigatoriamente. O conversor do tipo number não trata isso muito bem. Para você fazer algo desse tipo, eu quero realmente bloquear se o usuário, por exemplo, digitar R$17,353. Por exemplo, igual quando você vai abastecer, que são 3 casas depois da vírgula. Nesse caso, ele vai aceitar, porque nós usamos tipo double. O tipo double, ele é liberado à direita para eu colocar quantas vírgulas eu achar necessário até o tamanho máximo do tipo. Então, se eu usar o conversor, na verdade, eu consigo só usar o conversor para formatar depois a visualização. Ou seja, mesmo que eu digite N casas depois da vírgula, na hora de exibir, ele vai mostrar com duas. Vou mostrar isso para vocês inicialmente. Então eu vou minimizar aqui o XHTML do produto. Vou clicar com o botão direito do projeto Drogaria, opção Run As, opção Run Server. Vou aguardar o servidor ser iniciado aqui para mostrar esse problema. Para resolver esse problema, na verdade a gente tem que fazer um negócio chamado Custom Converter. O Custom Converter é quando você personaliza seus próprios conversores, que não é tanto o foco dessas videoaulas. Pode ser que no futuro eu grave algo a respeito. Vou maximizar o projeto da drogaria, vou entrar em Cadastros, Produtos. Então, por exemplo, vamos vir aqui, Novo. Eu vou cadastrar, por exemplo, vou chamar ele de Produto STU. Só um nome qualquer que eu estou inventando aqui, só para a gente verificar. Ele vai custar R$17,356. Ou seja, a gente não está acostumado com esse padrão. O que vai acontecer? Quando ele vai gravar com esse valor. Só que quando ele for exibir, ele vai exibir, no caso, com duas casas depois da vírgula. Por exemplo, quantidade 13, fabricante, eu vou escolher Eurofarma. Vou dar a gravar. Então guarde esse número, 17,356. Gravar. Vou procurar aqui o produto STU. Está aqui, ó. Ele sumiu. O 356 virou ,36, ó. Está aqui. Por quê? Porque ele sempre arredonda. Então, se a terceira casa for acima de 5, ele vai arredondar 1 para cima. Então, 356, 6 é maior que 5, então ele vai arredondar para cima. Então, 35 virou 36. Se fosse para baixo, 354, ele ia manter o 35. Mostrando isso para vocês, então. Vou dar aqui o editar, clicando aqui no lápis. Perceba, ó, que ele carregou o número por completo. Então eu vou digitar agora aqui, por exemplo, 354. Então aqui embaixo dá para ver, ó, 17,36. Agora ele vai ficar 17,35. Detalhe, tá aparecendo ponto ainda, porque no editar ainda não fiz o conversor. A gente vai terminar nessa videoaula. Então eu vou dar editar aqui. Vou procurar o produto STU. Tá aqui, ó, 17,35. Então, para nós, pro foco desse curso, é assim que a gente vai resolver o problema. Pode ser que no futuro eu faça um custom converter aí para eu obrigar o usuário a digitar duas casas depois da vírgula. Ou outra forma foi quando eu fiz a parte de banco de dados, que eu já fizesse, por exemplo, a gente usou double no banco. Na verdade, eu poderia ter usado number. No number do banco de dados, ou decimal, eu já poderia ter definido quantas casas depois da vírgula. Aí o próprio banco de dados ia ignorar para mim as casas sobressalentes. Então, mas agora, como a gente já está na parte final do curso, eu não vou alterar isso.
Então eu vou vir aqui agora e resolver o problema da quantidade. Vou pressionar o botão novo. Na quantidade, os tipos de problema que podem acontecer são o seguinte. Por exemplo, eu venho aqui e digito A na quantidade, pressiono gravar. Ele vai falar, ó, quantidade A está aqui, ó, essa terceira mensagem aqui. Aí se eu digitar com vírgula, o que vai acontecer? Por exemplo, na verdade com um ponto, né? Porque ainda eu não fiz conversor. Quantidade 2.34. E vou dar gravar. Percebo que ele dá uma mensagem também, ó, ele não aceita 2.34 e também não aceita 2,34. Gravar. Tá, por que ele não está aceitando? Ele não está aceitando porque o campo quantidade ele é representado por um long. O long é o inteiro. Então ele não aceita valores reais e ele não aceita também, no caso, valores alfanuméricos, digamos assim, não aceita letras, né? Não aceita caracteres alfa. Então vamos aplicar o conversor aqui agora para resolver o problema. Então vou pressionar o cancelar aqui. Vamos voltar no produto XHTML. No quantidade novo, procure ele. Então no meu caso está aqui, ó. No produto novo, a quantidade. O que eu vou fazer inicialmente então? Inicialmente eu vou tirar o fecha suprimido, colocar o fecha explícito e do mesmo jeito eu vou colocar um F convert number, F convert number, da mesma forma. E vou colocar aqui dentro do input text um converter message para eu personalizar a mensagem. Então eu vou colocar informe um valor válido para o campo quantidade. Ponto. Agora eu vou salvar e vou testar esse conversor no campo quantidade. Então eu vou vir aqui no navegador, vou dar um refresh no navegador. Lembrando que eu posso dar refresh no navegador porque eu só fiz modificação no XHTML. Vou pressionar o botão novo. Agora eu vou tentar digitar a letra A na quantidade. Gravar. Apareceu aqui, ó, informe um valor válido para o campo quantidade. Então ele exibiu corretamente. E se eu digitar com vírgula, 2,34, por exemplo, pressionar o gravar. Agora, o 2,34, ele está aceitando. Por que ele está aceitando? Porque eu coloquei convert number. Isso daí é um problema ocasionado por causa do convert number. Então, como que eu resolvo isso? Na verdade, não há necessidade de resolver. Por quê? Ao digitar 2,34, ele vai salvar para mim, na verdade, somente 2. Então, os conversores do JCF começam a perceber que eles são um pouco limitados. Na verdade, a maioria dos casos, quando eu tenho que fazer um sistema profissional, eu acabo optando por Custom Converter. Até se você digitar conversor customizado para valores inteiros, por exemplo, no Google, você vai achar diversas soluções prontas. Conversores customizados para valores monetários. Lógico que você vai procurar com essa frase em inglês. Você acaba achando já pronto. Ou conversores genéricos para valores inteiros, etc, etc. Fora que hoje já tem frameworks que já vieram para resolver um pouco essa parte de conversores. No caso, eu posso citar o Omnifaces, que é um framework cujo propósito é resolver um pouco essas deficiências do JSF. Vou mostrar aqui que o 2,34 vai ser salvo como 2. Então eu vou escrever aqui o nome do produto, vou colocar ABC. O preço 12,34. O fabricante, vou colocar aqui Bayer. Perceba que o ABC aqui está 2,34. Gravar. Deu problema? Vamos procurar aqui o ABC. O ABC está aqui, ó. ABC, ó, o 2,34 virou 2. Então, apesar de não acusar como um erro 2,34, na hora de salvar ele salva corretamente, porque o tipo por trás é o tipo long. Então eu não tenho com o que me preocupar.
Então deu certo, era o que eu esperava. E fora que agora ele tá aceitando. Porque também, o que pode acontecer? Por que esse convert number ele não resolve tão bem o problema? É que ele é um conversor genérico. Então quando a gente fala em quantidade, por exemplo, eu posso ter quantidade fracionada. Por exemplo, vamos supor que é uma farmácia de manipulação e eu preciso ter valores fracionados. Até com gramas, decigramas e por aí vai. Pode ser, ou no caso é uma bomba de gasolina, por exemplo. Eu coloquei lá, quando eu vou colocar litros, nem sempre dá exato, dá um valor fracionado. Então não acaba sendo tanto um problema, mas se você quiser, é preciso melhorar através de um conversor personalizado. Voltando agora ao nosso produto, então resolvi o problema do preço e resolvi o problema da quantidade. Agora vamos continuar. Agora eu vou no diálogo do excluir. No excluir está dando o seguinte problema. Quando eu pegar, por exemplo, ó, esse aqui, ó, produto STU. O produto STU, vamos supor que eu vou pressionar aqui o excluir. Ele aparece, ó, com vírgula no preço e com várias casas depois da vírgula. Eu vou formatar somente o preço. Da mesma forma que eu fiz na listagem, a quantidade não vai precisar ser formatada, porque a quantidade ela já é inteira no banco de dados, então vai ser exibido corretamente. Então eu só vou acertar aqui a parte referente ao preço. Então eu vou pressionar aqui cancelar. Então eu vou vir aqui no produto, vou procurar o preço no diálogo do produto excluir, está aqui. No preço eu vou tirar então o fecha suprimido e vou colocar o fecha explícito. Detalhe, o output text também aceita converter. Tá? Então a gente viu que o column aceita converter, o input text aceita converter e o output text também aceita conversores. Aqui dentro eu vou colocar então f2 ponto convert number. Se eu colocar só convert number, ele vai exibir com vírgula. Então vamos voltar lá no navegador, pressionar o refresh. Vou achar aqui meu produto STU, está aqui, ó. Vou pressionar o excluir, já está exibindo com vírgula. Mas não é o que eu quero só com duas casas depois da vírgula. Aí que entra o pattern. Então voltando aqui no produto XHTML, vou colocar o pattern 0.00. Vou salvar assim como nós fizemos na listagem. Volta aqui no navegador, refresh, procuro o produto STU, está aqui. Vou pressionar aqui na lata de lixo, está agora certinho, ó, 17,35. Então ele já está formatado corretamente. Vou pressionar o botão cancelar e vou agora fazer a parte de edição. A parte de edição é igual a parte do novo. Eu preciso ter um conversor, no caso, para os valores inteiros e para os valores, no caso quantidade e no caso do preço. Então eu vou usar esses conversores para isso. Se eu quiser, até na quantidade, para não aceitar valores reais, eu posso não colocar o conversor e somente deixar uma mensagem. Eu vou fazer só um pouco diferente para vocês verem. Então primeiro vamos fazer o preço do editar. Então se eu vier aqui, por exemplo, no produto STU e clicar no lápis, perceba que ele está exibindo com vírgula e três casas depois da vírgula. Então eu vou ter que usar o convert number com pattern para ele exibir corretamente para eu poder editar. Então eu vou vir aqui cancelar, vou vir aqui no produto XHTML. Então eu vou vir aqui no diálogo do editar, eu vou vir aqui no preço, está aqui, no input text dele, eu vou apagar o fecha suprimido e colocar o fecha normal, e dentro dele eu vou colocar um convert number, e vou colocar o pattern 0.00, para ele exibir corretamente. Vou voltar aqui na drogaria, refresh. Vou procurar o produto STU, está aqui, vou clicar no lápis, está exibindo corretamente, ó. Se eu digitar agora A, ele não aceita. Se eu digitar 7, ele aceitou, ó. Produto STU, o 7 ele aceitou. Deixa eu editar de novo aqui. Se eu digitar com vírgula, com ponto ele também aceita, por exemplo, 7.33. Uma coisa que eu esqueci de comentar, quando você digita com 7.33, ele aceita
mas ele ignora o depois da vírgula. Então 7.33 ele vai salvar na verdade como 7. Vamos provar isso então, ó. Vou pressionar aqui o editar. Vamos procurar o produto STU, está aqui, ó, 7,00. Se eu der editar agora e colocar 7,33 e der editar, agora ele gravou certinho. Eu esqueci de comentar isso do produto novo. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o ponto, na verdade, apesar de ele aceitar, não é o caractere português válido. Então ele acaba aceitando o número, mas ele vai desconsiderar o que vier depois do ponto. Aí tem dois casos que ele aceita. Quando você não coloca pattern, o que ele vai fazer? Quando você não coloca pattern, ele vai simplesmente ignorar o ponto e vai juntar as duas partes. Então se eu digitar 7.33, se você não colocou pattern, ele vai aceitar 733. Se você colocou o pattern, aí que ele vai fazer? Ele vai pegar o ponto e vai ignorar depois do ponto. Então 7,33 vai virar somente 7. Eu prefiro com o pattern. Então para a gente melhorar isso, vamos fazer a mesma coisa no produto novo. Eu esqueci de colocar o pattern nele. Lá no preço do produto, lá no produto novo, coloca também um pattern nele. Então está aqui, ó. No produto novo, o preço, coloca também um pattern nele. Pronto, voltando agora no editar. Então fizemos a parte de mostrar o conversor no editar. Falta agora fazer a parte da quantidade. A quantidade, como eu disse para vocês, se quiser você pode pôr um convert number. Só que se você pôr o convert number, ele vai aceitar valores com vírgula e depois ele vai acertar. Na verdade, quando tem valores inteiros, geralmente eu não gosto tanto de colocar convert number. O que eu acabo colocando mais é em valores reais, porque para que ele possa aceitar a vírgula. Quando o valor é inteiro, o que eu faço geralmente? Eu coloco só o converter message. Aí eu coloco a mensagem: informe um valor válido para o campo quantidade. Por quê? Porque no meu caso, eu acho que o conversor padrão para inteiro do JSF funciona bem. Se eu vier aqui e der um refresh, ó, por exemplo, vou pegar aquele produto STU que a gente está usando ele. Vou editar ele. Se eu vier aqui digitar A, ele não aceita. Se ele digitar 2.3, ele não aceita. Se ele digitar 2,3, ele não aceita. Só se eu digitar um valor inteiro mesmo, por exemplo, 10, editar. Agora eu vier aqui no STU, ó, ele digitou. Então eu pessoalmente acho que o conversor padrão do próprio inteiro no JSF funciona bem. O único problema é o conversor para valores monetários, mas na verdade, valores reais na verdade. Se vocês lembrarem de linguagens mais antigas, valores reais sempre foi um problema em diversas linguagens. Fazer máscara de formatação, por exemplo, porcentagem, para moeda, para valores reais, sempre foi um problema na maioria das linguagens. Aí geralmente então eu recomendo, quando for um valor monetário, um valor real na verdade, ou um monetário, um valor real, ou um valor, no caso, percentual, você fazer o seu conversor personalizado ou usar o conversor do próprio JSF. Eu vou até no meu tirar o conversor lá do quantidade do produto novo, porque eu prefiro usar sempre no valores inteiros. Eu coloquei mais para mostrar que é possível, mas eu prefiro usar o conversor padrão. Tá aqui a quantidade, ó. Eu vou tirar então o conversor dele e vou usar o conversor padrão, deixando somente o converter message. Então eu vou passar aqui o meu código aqui rapidamente para vocês verem como ele ficou. O de vocês tem que ficar parecido. Lembrando que ainda eu tenho alguns problemas no conversor padrão para valores reais do JSF. Ele aceita mais de duas casas depois da vírgula. Isso aí pode ser um problema. E quando você fala para ele aceitar a vírgula, o ponto, ele aceita o ponto. Só que daí ele pode, no nosso caso, ele vai ignorar o ponto. Então se eu digitar R$15,35, digitar com 15,35, o que ele vai fazer?
ele vai simplesmente considerar 15, ele vai acertar. Para ele ser 15, tem que ser 15,35 daí o correto. Mas se você quiser fugir um pouquinho desses problemas, nada que uma pesquisada aí no Google não resolva até a parte de conversores personalizados. No futuro também pode ser que eu grave uma videoaula a respeito disso. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar sobre conversores para vocês. Agora, na próxima videoaula, eu vou passar a parte de validadores. A gente se vê na próxima videoaula, então. Não esqueça de se inscrever no canal, nem de curtir e nem de compartilhar essa videoaula. Bem, pessoal, até a próxima.